Fala, meu amigo, tudo certo? Aqui é o Gabriel do Gerenciando Web, bem-vindo a mais um vídeo. E agora a gente vai botar a mão na massa aqui no WordPress, tá? Eu quero te dizer que você deve prestar bastante atenção nessa aula, porque conforme a gente ir trabalhando e otimizando um pouco esse site, eu vou ir lhe explicando algumas coisas que são de extrema importância na otimização de sites, tá? E eu vou fazendo isso de uma maneira conforme vai vindo a cabeça aqui, tá? Eu não tenho um cronograma para seguir. Conforme eu vou fazendo, eu vou explicando, ok? E as informações que você vai encontrar nesse vídeo são informações muito ricas, tá? Que eu não vejo quase ninguém falando sobre elas aí na internet, tá? Eu vejo muito conteúdo bastante precipitado, feito de maneira com pouco conhecimento, falando sobre otimização e que na realidade não condiz com o que de fato acontece. Então preste atenção que da forma que a gente trabalha aqui eu tenho certeza absoluta que você vai gostar, tá bom? Bora então? Bom, eu tô aqui no painel no nosso site, recém-instalado. Esse site aqui tá com o tema padrão do WordPress, o tema atual, padrão dele todo em branco. E por que tema em branco, né? Porque, cara, geralmente quanto mais light a página, quanto mais vazia, melhor desempenho ela tem. Eu só vou jogar isso aqui no PageSpeed para você ter uma ideia, tá? PageSpeed Insights, uma ferramentazinha do Google, e também lá no GTmetrix, né? Que são as ferramentas que eu geralmente uso para fazer testes, tá? Só que o que eu vou te dizer a partir de já? A maioria das pessoas interpreta esses testes de forma errada, tá bom? Então, assim, nem sempre a melhor nota aqui representa que o site está realmente mais rápido, tá? Eu vou fazer alguns testes aqui e eu vou te explicando algumas coisas, ok? Bom, a ferramenta de teste de desempenho do Google aqui para mobile deu 99 e para desktop 100. E o GTmetrix ele deu 99 e 94 aqui, né? No caso, o PageSpeed e o YSlow, né? A ferramenta de slow aqui, me deu 99 e 94, quase otimização máxima, né? Aqui ele diz apenas que o meu conteúdo não é entregue por CDN. Isso resolveria facilmente ativando aquela nuvenzinha do Cloudflare e configurando lá, tá? Mas de uns meses para cá, eu espero que isso seja resolvido, tá? Mas de uns meses para cá o Cloudflare vem tendo muitas quedas no proxy dele. Então, diversas vezes os sites que usam o proxy ativo do Cloudflare vem ficando offline. Por isso que eu estou dando uma preferência para não habilitar. Mas isso aqui de fato melhora um pouco o desempenho, tá? E agora você deve estar dizendo, Gabriel, eu sei que com o site recém-instalado isso é molezinha, é brincadeirinha de fazer, né? E é importante que você pense assim agora, porque eu vou te explicando algumas coisas que ninguém mais fala, tá? Eu não vejo ninguém mais falar sobre otimização de desempenho e que fazem toda a diferença. Bom, para começar aqui tem um tema branco e sem conteúdo, né? Então, obviamente, uma página branca carrega 100 em 100 aqui praticamente, né? O teste deu perfeito. Bom, eu vou acessar o painel aqui do meu site. Eu vou vir aqui em aparência, temas. E vou instalar um tema um pouco mais bonitinho, um pouco mais completo. Então vamos começar a falar sobre isso. Quando você instala um tema, ele traz para o seu site arquivos de JavaScript, que basicamente fazem diversas funções aí do tema. Ele traz para o site um monte de arquivos de CSS que são responsáveis pelo posicionamento, pelo visual do site, né? Ele traz para o site alguma coisa de HTML e geralmente alguma coisa de imagens, e às vezes ele faz um monte de conexões externas, tá? Com serviços externos que precisam ser carregados no site. E você deve concordar comigo que quanto menor os arquivos de JavaScript e os arquivos de CSS do site, menos conteúdo precisa ser carregado no navegador final do usuário, tá? Então, quanto menos JavaScript, quanto menos CSS tem no site, menos o navegador do usuário precisa carregar e mais rápido isso vai ser carregado. Então, um tema otimizado faz muita diferença. Um tema que carrega menos CSS, que carrega menos
menos JavaScript, vai ser mais rápido. E outra, esse arquivo de JavaScript, esse arquivo de CSS, ele já pode ser otimizado de padrão do tema, ele já pode ter uma otimização padrão. E dos temas que eu já testei, eu gosto muito do Astra WP. É um tema leve, que tem uma infinidade de configurações, ele tem ferramentas extras que você pode adquirir, ele tem uma versão Pro, que, cara, deixa o tema muito ilimitado, deixa o negócio muito bom. Eu gosto bastante desse tema e a gente vai trabalhar com ele justamente porque ele é um tema otimizado, tá? Então, eu ativei aqui o tema Astra, tá? E vou visitar o site. Mudou um pouquinho, né? E assim, sempre que você faz uma alteração no layout do site, vem aqui dar um purge cache, tá bom? Para esvaziar o cache. O cache a gente já vai falar bastante sobre ele também, ok? Então, vou dar um Ctrl+Shift+N aqui para acessar na guia anônima e vou acessar o site aqui, dar uma navegadinha rápida por ele para que ele recarregue o cache, tá? Então, vamos tentar de novo. PageSpeed, analisar, e GTmetrix, analisar. Só para a gente ver se mudou alguma coisa com a alteração do tema, tá? Agora ele bateu 100% no mobile, 100% no desktop aqui, tá? Agora ele vai bater aqui no GTmetrix, vamos dar uma olhadinha. 100,94, carregou em 0,8 segundos. Por quê? Simplesmente porque o tema ele carrega menos JavaScript e menos CSS no site, ok? Bom, e vamos falar um pouco mais de servidor, de nível servidor agora, tá? Deixa eu fazer um acesso ao nosso servidor aqui. Para você ter uma ideia, root, né? Fiz um acesso ao servidor. E vou dar aqui um WO site list para listar os sites, né? E eu vou dar um WO site info gabrielwolfert.com.br, tá? Para quê? Para eu te falar sobre isso aqui, ó. A gente tem um sistema de cache ativo que é o WPFC, que é o Nginx Faceted Cache, ou Fastest Cache, enfim. É o sistema de cache que a gente usa. O que é esse sistema de cache? O cache, ele cria basicamente uma pastinha que ele entrega o site para o navegador no formato pronto. Porque assim, ó, vamos analisar o que é essa página web aqui. A gente tem aqui em cima um cabeçalho, né? A gente tem aqui um conteúdo, tá? A gente tem aqui uma sidebar e a gente tem aqui um rodapé. Todo novo usuário que acessa o site, né? O navegador, ele procura essas informações do site dentro do servidor, né? E ele traz esse cabeçalho, que no caso do WordPress é um cabeçalho dinâmico criado por PHP, né? Ele traz essa parte aqui do conteúdo, né, da página em questão, e traz essa sidebar e monta isso para o usuário. E tudo isso aqui é em PHP. Então, quando é feita uma solicitação em PHP, o servidor precisa responder, né? Então, o PHP basicamente solicita essas diferentes partes do site e monta isso para o navegador. Quando você tem cache no seu navegador, né, quando você tem cache no seu site, no seu servidor, isso só acontece para a primeira vez que essa página é acessada. Aí o navegador solicita essa headline aqui, solicita esse título, solicita o conteúdo. Isso funciona, por exemplo, isso é diferente, porque você tem várias páginas diferentes. A homepage é diferente da página Hello World aqui, do seu artigo. É diferente da página de arquivos aqui, tá? Então, cada página faz o seu cache separado, ok? Cada categoria, cada post, cada homepage, cada página, enfim, tudo faz seu cache separado. A primeira vez que aquela página é acessada, o navegador busca essas informações no servidor e o servidor entrega isso para o navegador, fazendo uma busca por aquilo dentro da... buscando isso através do PHP ou do banco de dados, onde essas informações estão armazenadas. Então, basicamente acontece uma solicitação PHP, né? E depois acontece uma solicitação na base de dados que traz isso até o usuário, tá? Que traz isso até o navegador. Quando você tem cache,
o seu server ele faz isso só para a primeira pessoa que acessa. E depois ele entrega aquela mesma página, já tudo pronto no formato HTML. Que daí ele não precisa mais solicitar isso do PHP, não faz uma requisição PHP nova, não solicita isso do banco de dados, tá? Isso já está pronto no cache, isso meio que já está preparado, só acessa uma pastinha, não faz nenhum tipo de solicitação dentro do servidor. Então esse é o popular cache. Quando você tem uma, duas pessoas acessando o site, talvez o seu servidor consiga fazer rápido aquela solicitação PHP, consiga fazer rápido aquela solicitação MySQL e o site responde rápido aqui no navegador. Mas quando você tem aí 500, 600 pessoas acessando ao mesmo tempo o seu site e ele precisa fazer isso de novo para cada navegador diferente, a coisa começa a ficar pesado, o servidor começa a usar muitos recursos e começa a ficar enforcado, tá? E conforme isso fica enforcado, as coisas começam a travar, as coisas começam a ficar lentas. Então, quando o seu servidor precisa fazer isso somente para o primeiro usuário que acessa e para o resto já está tudo pronto, você consegue atingir picos de tráfego gigantesco, porque cada novo usuário não faz muitas solicitações PHP e MySQL. Tá? Às vezes existe uma solicitação. Uma parte da página fica em cache, por exemplo, fica em cache a headline, fica em cache o conteúdo, e aqui do lado talvez você tenha alguma coisa dinâmica que é baseada no tracking do usuário, como um exemplo, carinha de compras do e-commerce, carinha de compras para quem usa a loja. O carinha é diferente para cada usuário, então ele tem que ser puxado do banco de dados, então aquilo lá fica fora do cache, mas todo o resto fica em cache. Então, área de membros, para quem faz login no site, que vê informações referentes à conta, alguma coisa assim, também não fica em cache quem acessa o painel, né? Então, você tem que mensurar isso. Uma área de membros, uma loja vai usar muito mais recursos do servidor devido a isso, do que um blog, que simplesmente tem um conteúdo estático aqui que será exibido para o usuário, tá bom? Então, aí você já começa a entender por que da importância de um tema leve e do cache. O tema leve é o seguinte: quanto mais leve, quanto mais otimizado, quanto menos recursos o tema carrega no site, tá? Quanto menos recursos o tema carrega no site, menor vai ser o tamanho final da página. E menor vai ser o cache que o site vai precisar fazer. Menos conteúdo ele vai precisar exibir no navegador. Então, assim, a escolha de um tema, cara, é fundamental. A escolha de um tema é algo fundamental mesmo. Porque se você colocar um tema muito grande, que solicita um monte de coisa diferente, a página fica grande e o negócio fica lento. E às vezes isso fica fora de cache. Bom, daqui a pouco, no próximo vídeo, eu vou continuar falando de cache. Tá? Eu vou continuar falando de otimização e a gente vai ir se aprofundando nisso para você entender as teorias disso, para depois poder aplicar na prática no seu site. Tá? Daqui a pouco a gente faz isso na prática também. Mas esse vídeo eu vou encerrando por aqui, porque para você não dizer, Gabriel, que uma página em branco é fácil, uma página sem conteúdo. Então eu vou importar um conteúdo para esse site aqui, só para a gente trabalhar com um site que tem alguma coisa de conteúdo e fazer uns testes mais precisos aí, tá bom? Então até o próximo vídeo.